Olá pessoal, começamos agora a última aula sobre LDB, que a gente vai tratar agora do capítulo 5, que fala da educação especial. Então, esses assuntos abordados sobre a LDB está sendo tratado para o concurso de auxiliar de primeira infância da Prefeitura de São Caetano do Sul, concurso que possui 92 vagas imediatas e 600 vagas de cadastro reserva, e a remuneração de R$ 2.000. Tá, pessoal? Então a gente está deixando disponível na descrição do vídeo a apostila para você fazer a sua preparação para esse concurso, tá? De uma forma completa, de uma forma que vai abranger aí todos os conteúdos. E aí a apostila vai ter conteúdos gerais, conteúdos específicos, tá? Diretamente voltado para a Prefeitura de São Caetano do Sul. Além disso, através desse link você vai ter bônus 1 com conteúdos de português, matemática e raciocínio lógico, e o bônus 2, que é um compilado de testes de dicas para você passar em um concurso público, tá bom? Agora vamos direto para a aula de hoje, tratando da educação especial. O artigo 58 diz que entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, tá? Ou seja, pessoal, o educando considerado especial não é só aquele educando portador de deficiência, tá? Mas também aquele que possui dificuldade de desenvolvimento, tá bom? Transtornos globais de aprendizagem ou ao contrário, né? Aquele que possui uma superdotação, uma alta habilidade, né? E aí esse aluno também é abrangido pela educação especial, tá? O aluno superdotado, o aluno com altas habilidades, ele é abrangido pela educação especial também. E aí começamos agora o primeiro parágrafo desse artigo 58, diz que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Tá? Então, na própria escola regular, pessoal, terá um apoio para aquele estudante especial, tá bom? Mas aí, nesse caso de que trata esse parágrafo, o estudante especial consegue ser integrado à escola regular. Não há problemas de integração em razão da sua condição. Então, esse aluno consegue estar na escola regular. O aluno que, apesar da sua condição da sua condição especial, ele consegue ser integrado normalmente na sua escola regular e aí ele vai ter esse apoio na própria escola regular mesmo, tá bom? E aí começamos agora o parágrafo 2, diz que o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular, tá bom? Então, aqui no parágrafo 2, o estudante especial não consegue se integrar na escola regular, tá? Ele precisa de atendimento numa classe especializada, porque no ensino regular, em razão das suas condições especiais, aquele aluno não vai conseguir se integrar, tá bom? Então, a diferença do primeiro parágrafo para esse segundo é que no primeiro o estudante consegue se integrar, o estudante da condição especial, ele consegue se integrar aos demais alunos da escola regular, e no segundo parágrafo, esse estudante não consegue a sua integração na escola regular e ele precisa de uma classe especial, tá? Ele precisa de um serviço especializado para atender a sua condição. E aí o terceiro parágrafo diz que a oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observado o inciso 3 do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 dessa lei. Passamos agora para o artigo 59, diz que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E aí o inciso 1 diz que currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. E o inciso 2 diz que terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados, tá? Então, pessoal, para aqueles alunos que não apresentam evolução na aprendizagem, né, é estabelecido uma terminalidade específica, tá? E aí é relatado no histórico escolar quais foram as competências que aquele aluno
especial desenvolveu, né? E aí é feita uma terminalidade específica. Ele não precisa desenvolver todas as competências que aquele conteúdo do ensino fundamental exige, mas sim vai ser anotado as competências que ele desenvolveu e aí desenvolvido uma terminalidade específica para esse aluno, tá bom? E já para os alunos superdotados, né, como fala aqui também no inciso, é acelerado o cronograma de matérias, tá? Esse aluno vai concluir o período escolar mais rápido do que os demais, pois esse aluno apresenta altas habilidades, né? E já sabe bem o conteúdo daquela série, e por isso o seu processo de aprendizagem é acelerado, né? Porque ele domina muito bem aquele conteúdo e já não precisa ficar retido naquela série, naquele semestre. Ele pode ser acelerado para terminar mais rápido aí o período escolar. E aí, o terceiro inciso diz que os professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns, tá? Então, tem que ser um professor capacitado, né, preparado para lidar com o educando especial, tá bom? Então, continuando aqui no inciso 4, diz que a educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que não apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora, tá? Então, pessoal, esse aluno vai ser preparado, né? Esse aluno especial vai ser preparado para ser integrado à sociedade da melhor forma possível, para ser inserido no mercado de trabalho, né? E o sistema de educação especial vai sempre visar o máximo desenvolvimento desse aluno, tá? Para que ele possa estudar, trabalhar e ter uma plena integração com a sociedade. É isso que a LDB prevê em relação à educação especial. E aí, o inciso 5 diz que o acesso é igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares, né, disponíveis para os respectivos níveis de ensino regular. E passamos para o artigo 59A, e diz que o poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse aluno, tá? Então, pessoal, o aluno que possui uma alta habilidade ou superdotação, ele vai ser cadastrado e acompanhado, né, para estimular a atingir o seu potencial máximo, tá? Então, aquele aluno que já tem uma alta habilidade, ele vai ser estimulado a melhorar ainda mais para atingir aí o seu potencial máximo. E aí, o parágrafo único, pessoal, diz que a identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput desse artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados, né, do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento, tá? Então, tem um regulamento que rege o cadastro e acompanhamento desses alunos aí, né? Desse alunado que é considerado superdotado, né? Que tem alguma alta habilidade aí em determinada área. E aí o artigo 60 diz que os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público, tá? Então, pessoal, o poder público vai ajudar essas instituições privadas, tá? Com apoio técnico, apoio financeiro, mas prestem bem atenção, pessoal. São instituições privadas voltadas para a educação especial e devem ser sem fins lucrativos, tá? Para receber aí esse apoio do governo. Então, a instituição ela tem que ser sem fim lucrativo para poder receber esse apoio técnico e financeiro do governo, tá? E aí, caso atendam também a outros critérios impostos pelos órgãos normativos de ensino, né?
essa instituição ela vai estar apta a receber esse apoio do governo. E aí o governo vai decidir, né, pela conveniência, pela conveniência do local, né, do alunado, o governo vai decidir se vai apoiar essa instituição, se ela estiver dentro das normas estabelecidas aí. E o parágrafo único, pessoal, diz que o poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede regular de ensino, tá? Independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. Então, pessoal, mesmo que o poder público apoie essas instituições, né, sem fins lucrativos, essas instituições privadas, né, sem fins lucrativos, a rede pública também deve atender os alunos especiais, tá? E essa deve ser a alternativa principal para a educação básica. Ter na rede pública de ensino, as condições para atender a demanda dos alunos especiais. O alunado especial deve ser atendido pela rede pública em sua prioridade, né? E mesmo tendo essas instituições sem fins lucrativos, deve ter na rede pública condições aí para atender esse alunado também. Tá? E inclusive é prioridade ter na rede pública as condições para poder atender esse alunado. E agora, pessoal, encerramos o capítulo que falava da educação especial, tá? Encerramos o título 5, tá? E agora vamos falar agora do título 6 dos profissionais da educação, né? Sendo esse o assunto final, e aí encerramos a LDB para esse concurso, tá? Eu sintetizei, eu selecionei apenas aí os conteúdos que podem cair os conteúdos da LDB que podem cair na prova de auxiliar de primeira infância, e eu estou eu estou sendo contundente nos assuntos mais importantes aí para poder ficar mais fácil o seu estudo para esse concurso de auxiliar de primeira infância. Então agora vamos tratar do título 6, tá? Que é dos profissionais da educação. E aí, começamos agora pelo artigo 61. E aí diz que consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são 1. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Tá? Então, pessoal, exercer a docência na educação básica não é restrito apenas a professores com ensino superior, né? Mas também para quem tem habilitação em nível médio, tá? E quem possui apenas o nível médio, pessoal, pode dar aula aí na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, tá? Aquele professor que tem apenas o ensino médio, que concluiu apenas a educação básica, ele pode dar aula na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. Mas já está sendo tramitado aí decretos, né, pessoal, para poder apenas professores com educação superior possam dar aulas aí no ensino fundamental e no ensino médio, tá? E os professores que têm apenas nível médio ficariam restritos apenas à educação infantil, tá? Mas esse é um projeto que vem tramitando aí, né? E por enquanto o que vale é o que está disposto aqui no inciso 1. Os professores de nível médio, quem tem nível médio pode dar aula, tá? Na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. E aí o inciso 2 diz que trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas, tá? Então, pessoal, o profissional formado em pedagogia, né, que possui essa habilitação nessas áreas especificadas, ele exerce a função na educação escolar básica, né? Faz parte aí dos profissionais da educação, tá? E aí o inciso 3 diz que trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim,
E aí o título 4 diz que profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, ou das corporações privadas que tenham atuado exclusivamente para atender o inciso 5 do caput do artigo 36, tá? E aí agora passamos para o inciso 5, que diz que profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Então, quem possui graduação em algum curso, tem habilitação em pedagogia e exerce as funções na educação básica, né, também está dentro do quadro de profissionais da educação básica, tá, pessoal? E aí o parágrafo único diz que a formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos. E aí começamos agora. O inciso 1. A presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho, tá? E aí o inciso 2. Associação entre teorias e práticas mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. E o inciso 3. O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Então, pessoal, o profissional da educação, né, na sua formação, ele deve ter o conhecimento teórico, tá? Mas também ele deve ter a experiência na prática, né, através de estágios e capacitações. E, acima de tudo, ele tem que ser um profissional que tenha sólido conhecimento das competências da educação básica, né, para que ele possa ter o domínio do assunto que ele está ministrando, tá bom? Então, o profissional deve ter experiência prática, deve ter além da experiência teórica, deve ter a experiência prática, né, na sala de aula ali com o aluno, e ele também deve ter um conhecimento sólido da educação básica, porque é a área que ele vai trabalhar, né, então ele tem que conhecer muito bem os assuntos e as competências aí que tem que ser desenvolvidos na educação básica, tá? E o artigo 62 diz que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal, tá? Então, pessoal, os docentes devem ter nível superior, tá? Sendo a formação básica a formação mínima exigida, tá? E ainda assim, o professor que possui apenas o ensino médio, ele só poderá ministrar aulas na educação infantil e nos primeiros 5 anos do ensino fundamental, como a gente já tinha falado, tá bom? E aí, passamos agora para o primeiro inciso, né? O primeiro parágrafo, perdão, do artigo 62. O primeiro parágrafo diz que a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, né, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos professores, dos profissionais de magistério, né? O parágrafo 2 diz que a formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. E aí o parágrafo 3 diz que a formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância, tá? E aí o inciso 4 diz que a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na formação na educação básica pública, né? E aí o parágrafo 5 diz que a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública, né, mediante programa institucional de bolsa de negociação, de iniciação à docência, né, a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação superior.
E aí o inciso 6 diz que o Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para ingresso em cursos de graduação para formação de docentes, né, ouvido o Conselho Nacional de Educação, o CNE. E aí o parágrafo 8º diz que os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, vou fazer agora um resumo desses parágrafos, pessoal, para poder sintetizar e facilitar o seu entendimento. Tá? Então, o que a gente pode resumir? A gente pode resumir que os professores vão ser incentivados, né, a se especializarem cada vez mais, vão ser capacitados para garantir aí ao educando uma educação de qualidade. Né? Pode ser utilizado também o sistema EAD de educação à distância como forma principal a educação presencial. Né? A educação à distância ela é um subsídio, ela é uma complementação ao ensino presencial, tá bom? Ela não pode ser a forma principal aí no início da capacitação dos professores. E a LDB, pessoal, ela estimula sempre a atualização, né? O aperfeiçoamento e a capacitação dos professores aí para garantir uma educação de qualidade, tá bom? Então, a gente está fazendo agora um resumo aí desses 8 parágrafos aí para você poder ter um entendimento melhor aí e mais facilitado, tá? E aí agora passamos para o artigo 62A, tá bom? Que diz que a formação dos profissionais a que se refere o inciso 3 do artigo 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas, tá? Então, neste artigo 61, inciso 3, que ele cita aqui no artigo 62, né, foi citado o ensino técnico como formação para a docência, né? Então, e aqui é especificado que pode ser curso técnico-pedagógico de nível médio ou superior, né, e mais outras habilitações. Ele especifica aqui o que foi citado no artigo 61, tá bom? E aí o parágrafo único diz que garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena, né, ou tecnológicos e de pós-graduação. E aí passamos para o artigo 62b, que diz que o acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado, tá? Então, os professores que queiram se aperfeiçoar, fazer parte da chamada formação continuada, né? Há processos diferenciados para que esses professores possam se qualificar, tá? Cursar uma pós-graduação, um mestrado e doutorado, tá bom? Então há processos aí diferenciados para professores da rede pública, tá? Há processos facilitadores para esses professores da rede pública fazerem a formação continuada, tá? E aí o primeiro parágrafo diz que terão direito de pleitear o acesso previsto no caput desse artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso público tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Então aqui ele explica quais são os professores, né, que podem ser pleiteados aí com o processo diferenciado de acesso aos cursos de licenciatura e de pedagogia. Ele define bem aqui no primeiro parágrafo. E aí o segundo parágrafo diz que as instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que ocorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos, tá? E aí o terceiro parágrafo diz que sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Então, os professores, né, que optarem por esses cursos que foram descritos aqui, matemática, física, química, biologia e língua portuguesa, eles terão mais facilidade de ingresso porque será um número maior também de vagas para esses cursos
que são a demanda principal aí de professores, que são as matérias nas escolas, né, que mais demandam professores aí. E o artigo 63, pessoal, diz que os institutos superiores de educação manterão aí o primeiro inciso, cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. E aí o inciso 2, programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. E aí o inciso 3, programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis, tá? Então, pessoal, é um grande objetivo imposto pela LDB, né, ter professores qualificados, né, professores atualizados, não só para o ensino médio, mas desde a educação infantil, né? E por isso a LDB ordena que os institutos superiores de educação mantenham cursos de formação de professores, né? Ela ordena que os institutos superiores mantenham curso de qualidade aí para poder garantir professores qualificados na sala de aula, tá bom? E aí o artigo 64, pessoal, diz que a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação, em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino garantida nessa formação a base comum nacional. Então, pessoal, o curso de pedagogia, né, é um curso base, né, aí para atuar na administração, no planejamento, na supervisão e orientação na educação básica, tá? É um curso que ele serve de base, né, aí para quem vai atuar aí em todas essas áreas aí de coordenação, de supervisão, aí referentes à educação básica, tá? E aí, o artigo 65 diz que a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de, no mínimo, 300 horas, tá? Então, devem ter, no mínimo, 300 horas de práticas de ensino, tá? Diretamente em contato com os alunos ali. O artigo 66 diz que a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado, tá? Então, para dar aulas do ensino superior, exige-se a pós-graduação, tá? E como ideal, o mestrado e o doutorado. O mínimo é a pós-graduação e o mestrado e doutorado é realmente a especialização completa. E aí o parágrafo único diz que o notório saber reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim poderá suprir a exigência de título acadêmico. Tá? E aí entra a questão dos superdotados, né? Que devido ter notório conhecimento de determinada área, né? Pode ser suprido o título acadêmico, mas aí se trata de raras exceções, né? E o artigo 67, pessoal, diz que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos do Estatuto e dos planos de carreira do Magistério Público, e aí entra o inciso 1, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. E aí o inciso 2, aperfeiçoamento profissional continuado, né? Inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. E aí o piso salarial profissional. E aí o inciso 4, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. E aí, período reservado a estudos, né, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. E aí, o sexto inciso, né, diz que condições adequadas de trabalho. Então, só é possível ser docente, né, através do ingresso por concurso público, como diz aqui no primeiro inciso, tá? É estimulada a formação continuada do professor, né? A LDB sempre estimula isso nesse título, né, dos profissionais da educação, além de serem assegurados, né, com condições adequadas de trabalho, instrumentos adequados para realizar as aulas, né, e todas as funções aí correlatas à educação. Tá? Então o professor ele é constantemente estimulado a fazer, a se desenvolver, né, a fazer a formação continuada, a estudar mais,
para poder garantir uma aula de qualidade aí e um profissional, né, um profissional realmente qualificado para poder dar aula aí na escola pública. E aí o primeiro parágrafo, né, diz que a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, né, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Então a experiência é válida aí, e é pré-requisito em outras escolas, e qualquer outras experiências ela é válida, né, é reconhecida. E aí o parágrafo 2 diz que para os efeitos dispostos no 5º parágrafo do artigo 40 e no 8º do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, tá? E aí o terceiro parágrafo diz que a União prestará assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos profissionais da educação. Então, na elaboração de concursos públicos para o ingresso de professores, né, a União ajudará os municípios com assistência técnica aí na elaboração desse concurso, tá? E aí, pessoal, agora finalizamos o nosso estudo da LDB, tá? Para esse concurso de auxiliar de primeira infância da Prefeitura de São Caetano do Sul. Então foram selecionadas aí todas as partes que podem ter influência na prova, e também todas as partes que facilitam, né, o seu entendimento aí para ser um auxiliar de primeira infância, tá? Eu selecionei aí, e agora você, com o estudo da LDB, você tem você tem ideia de como funciona todas as diretrizes, né, a base realmente aí da educação nacional. Então, tudo isso é proporcionado através do estudo da LDB, e aí eu extraí somente a parte que realmente interessa para esse concurso. Então, a parte dos profissionais da educação, que fala de educação superior, e todas as outras partes que não tem muito a ver, que não é pertinente ao concurso de auxiliar de primeira infância, eu retirei do conteúdo, tá? E abordei somente aquilo que é pertinente ao concurso, tá bom? Então foi um prazer abordar esse assunto aqui com vocês. Muito obrigado, tá, por todo mundo que deixou comentários, que agradeceu aí pelas aulas, tá, que contribuiu aí adquirindo a apostila. Muito obrigado mesmo, tá? E fique ligado sempre no canal para poder acompanhar as aulas posteriores aí de outros concursos também que eu vou abordar, além de conteúdos de português, pessoal, que eu vou colocar em breve aqui no canal para você se preparar para os concursos também em relação à língua portuguesa, tá? Conteúdo de matemática que eu também vou colocar, e conteúdos de informática. A minha ideia é sempre preparar ao máximo, tá, os concurseiros aí para os concursos de nível médio. Então eu vou colocar esses conteúdos aí posteriormente no canal, e você que é inscrito, você que está sempre vendo os meus vídeos, você vai receber esse vídeo aí, esses vídeos de português, matemática, tá, e informática também, para poder se preparar. Então muito obrigado por ter assistido até aqui. Peço que se inscreva no canal, que deixe seu gostei, e até um próximo encontro. Muito obrigado e tchau, tchau.